isto foi uma coisa que eu dei. Houve um encontro na Universidade Nova, na Avenida de Berna, sobre literatura e a importância que a literatura teve no desenvolvimento da ciência. E pediram para o encerramento da conferência que fosse um cientista dar uma conferência sobre a importância da ciência na literatura. De que forma é que os cientistas, na literatura e na arte em geral, é que os cientistas ajudaram a desenvolver a arte, tal como os artistas ajudaram a antecipar descobertas, desenvolvimentos da ciência, etc. Eu fui lá dar isto. Pensei que era uma ideia tão deslocada que nunca mais seria convidado para nada, mas já é a terceira vez que me pedem para repetir esta ideia deslocada. Então cá vai. Pequena história. Isto é esta conversa aqui entre amigos é assim uma espécie de aguarela. Não é nenhuma pintura exata sobre nada. Aqui está Hilbert, que é o grande patriarca da matemática mundial até à Segunda Guerra Mundial, alemão. E ali está Göttingen, o departamento de matemática de Göttingen, que é o melhor departamento do mundo, também até à Segunda Guerra Mundial, de qualquer grande matemático do mundo, inglês, americano, qualquer coisa. Até à primeira metade do século XX, ou fez doutoramento em Göttingen, ou fez doutoramento com alguém que fez doutoramento em Göttingen. Isto era a regra, aquilo era o referencial do mundo inteiro, e neste departamento a grande referência era o David Hilbert. E um dia disseram, aliás, isto tem uma história que é muito instrutiva por razões metamatemáticas. Quando os nazis chegaram ao poder, sanearam. Os nazis tinham muito orgulho nas grandes coisas que os alemães faziam, nomeadamente neste departamento de matemática. E decidiram sanear os matemáticos judeus que estavam lá, que era meia dúzia. Aquilo é um departamento com 100 pessoas, meia dúzia eram judeus. Eles sanearam-nos e um pouco mais tarde o ministro da Economia perguntou a ele, da Educação, perguntou a Hilbert se era verdade o que se corria por aí, que o grande departamento tinha ficado um pouco mais fraco depois de sanearem os judeus. E o Hilbert respondeu, isso é totalmente mentira. O departamento está morto. E foi até hoje. Até hoje. Que eu tenho hoje não existe no mapa mundial, não risca nada. E isto é ilustrativo porque construir Göttingen demorou mais de 100 anos. Começou com Jacobi, que foi criando uma escola com letra maiúscula. É uma coisa que demora muito tempo a montar, é muito fácil de destruir. Este exemplo acho que é muito ilustrativo para muitas coisas que se passam em Portugal no século XXI. Mas eu não estava a referir este exemplo por isto. Estava a referir porque uma vez foram dizer a Hilbert que um estudante de doutoramento, que estava lá a fazer doutoramento em matemática, tinha desistido e tinha passado tinha optado por uma carreira de poeta. Isto é o sítio certo para contar esta história. Tinha desistido de doutoramento em matemática para se tornar poeta. E o Hilbert comentou, fez bem, ele não tinha imaginação suficiente para ser matemático. Okay? Ora bem, o que é a verdade? Uma vez eu estava a entregar exames, estava lá uma colega sentada, e ela disse-me, eu tenho muita inveja do João. Por exemplo, vocês imaginem que alguém ir a entregar exames, está assim uma pessoa sentada, e eu chego, e ela disse, e eu, sem mais nada, eu tenho muita inveja do João. Comentário mais absurdo para se receber de um colega, de uma colega no caso, tenho muita inveja do João. Mas então porquê? Isso é porque para mim entregar exames é um terror, é um horror. Eu acho que não existe verdade. Estar a dizer isto está mal, isto está bem, não sei o que, eu sinto-me uma hipócrita. Sou ria dos hipócritas. Faz sentido ou não? Se eu acho que não há verdade, não faz sentido eu estar a dar 0 ao aluno nesta resposta porque ele não disse a verdade. Dou-lhe a cotação máxima naquela porque ele disse a verdade. E eu comecei-me a rir e disse, por isso pode ter bem inveja de mim porque eu não tenho esses problemas. Para mim, uma proposição é verdadeira se só se for confirmada pela realidade. Portanto, se alguém diz uma coisa que é confirmada pela realidade, é verdade. Se diz uma coisa que não é confirmada pela realidade, está mal. 0.
E ela, pois, era assim que eu gostava de ser, é disso que eu tenho inveja. Pois, claro, porque há uma série de problemas que as pessoas usam para se complicar, porque a questão em si é muito fácil. Uma das coisas é a verificabilidade. Uma coisa é verdadeira, uma proposição é verdadeira, se isso ou se for confirmada pela realidade. Só que há coisas que é difícil verificar se a realidade confirma ou não aquilo. Uma das coisas é falar sobre o futuro. O mundo vai acabar daqui a 3 dias. Isto é inverificável, não é? Temos que esperar 3 dias. Ou então, hoje é inverificável, não sabemos se isto é verdade ou não. E se eu disser o mundo vai acabar daqui a 3 milhões de anos, suspeito que nenhum dos presentes estará capaz de ficar aqui à espera de verificar. É uma inverificabilidade, não é uma ausência de verdade ou não, é só que é impossível verificar o conceito dele. O outro é ambiguidade. Está um lindo dia, isto é verdade ou falso? A afirmação é tão ambígua que não é possível verificá-la. Há outras, e depois ainda se confundem mais. Eu estudei na Universidade de York e na Inglaterra, ao contrário de Portugal, verdadeiramente a vida decorre na biblioteca. Está aberto o ano inteiro, 24 horas por dia. Isso é um problema da Universidade Portuguesa. Isto aqui, a biblioteca não existe e fecha das 9 às 5. Sim. Lá não, lá o E centro. Exatamente, o centro da é vida. extraordinário. E eu estava a estudar na secção de Ciências Sociais, ou não sei o quê, e estava um livro ao lado que era A Lógica nas Ciências Sociais, uma coisa qualquer assim. Eu abri para ver o que era. E tinha lá esta coisa. Há frases, dizia ele, já se conhecem, frases que nem são verdadeiras nem falsas. Por exemplo, tu deixaste bater na tua mulher. Se a afirmação é verdadeira, isso significa que batias na tua mulher. Se a afirmação é falsa, significa que continuas a bater na tua mulher. É o que estava lá escrito no livro. Ok? Isto é uma afirmação que nem é verdadeira nem é falsa. E isto, por acaso, é mentira. Ele estava a ver mal o problema. Porque o que está aqui são 2 afirmações. 2. Tu batias na tua mulher e agora já não bates. São 2 afirmações. E é uma afirmação. Quando há uma conjunção de 2 afirmações, a afirmação é falsa. É falsa. Se uma delas for falsa, basta uma ser falsa. Portanto, batias na tua mulher é falso. Então a afirmação é toda falsa. Portanto, quando diz deixaste de bater na tua mulher, essa afirmação é falsa. Porque uma das afirmações era que tu batias e isso nunca aconteceu. Portanto, a afirmação. Este exemplo extraordinário de uma coisa que nem é verdadeira nem é falsa é só um tipo a confundir, a tropeçar nos próprios pés. Porque isto não faz sentido. Uma afirmação é verdadeira ou falsa, inverificável por muitas razões. Pois, uma proposição é verdadeira se só se for confirmada pela realidade. Foi o que eu lhe disse e é verdade. Mas aqui chegamos a um problema terrível. Nós podemos fazer afirmações sobre este mundo. São nuvens, é a lua, é o mar, não sei o quê. Nós temos uma realidade com a qual contrastar as nossas afirmações. Certo? No nosso mundo. E na matemática? Bom, uma afirmação do tipo 2 mais 2 igual a 4 ainda se pode contrastar no nosso mundo. Peguem 2 cadeiras, põem 2 cadeiras ao lado, verifica que fica com 4 cadeiras. Tem 2 pessoas e 2 pessoas. Isto ainda há, digamos assim, os números naturais. São naturais porque aparecem na natureza. Há uma realidade com a qual confrontar afirmações. Pois, temos outras afirmações que se fazem e que não é tão fácil de verificar. Por exemplo, se algum dos senhores ou das senhoras presentes conseguir responder a esta afirmação, ganha direto $1 milhão, que é o prémio que está atribuído a esta. Qualquer número par é soma de 2 primos. Por exemplo, 10 é 7 mais 3. 22 é 19 mais 3. Por aí fora. Pensa-se que isto é verdade sempre. Mas até agora ninguém conseguiu provar e há esse prémio. Os números primos não significa que eles são da família de alguém. Só quer dizer que são os números primeiros, aqueles que são indecomponíveis. 7 é indecomponível. 7 só é 7 vezes 1, uma outra forma de o decompor. E a matemática não consegui decompor ainda hoje? Não se pode decompor o 7. São os tijolos dos números todos. São os primos, os primeiros. Faz sentido ou não? Faz, mas como as matemáticas vai ao pormenor,
Não, mas convém ter rochas sólidas onde pôr os pés. Esta é uma delas. Os números primeiros são indecompatíveis. Qualquer número par é a soma de 2. Isto é o que se diz. Até agora ninguém conseguiu provar. Mas, mais ou menos, aos números naturais, em teoria, uma pessoa muito paciente podia ficar eternamente, a vida inteira, a ver números pares e a pô-lo como a soma de 2 primas. E havia uma realidade com a qual confrontar isto, certo? Agora, nós sabemos que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Só que no século XIX apareceu uma estrutura chamada os quaterniões, que é também um conjunto com uma multiplicação muito importante para a física, etc. Portanto, ninguém vai dizer que aquilo é uma estupidez. Não, aquilo é muito importante para o mundo, para aquilo que está a acontecer, para os telemóveis, etc. Aquilo é super importante. Só que a primeira estrutura real, digamos, natural, entre aspas, em que A vezes B é diferente de B vezes A. Outra coisa é a topologia. A topologia considera que é igual tudo aquilo que puder ser transformado continuamente no outro. 2 objetos que podem ser transformados um no outro são considerados iguais. Por exemplo, um pires e um prato e um copo são o mesmo objeto, porque nós estão a ver a roda do boleiro e ele pode ir deformando continuamente o prato até ele se tornar num copo. Alguém está comigo ou estão todos contra mim? Todos contra mim? Isto é topologia. Para a topologia, um prato e um copo é a mesma coisa. Já um prato e uma chávena não é a mesma coisa, porque não é possível ir deformando aquilo continuamente de forma a ficar uma asa. Ora bem, e aparecem os matemáticos que dizem é este conceito, que tudo, houve 2 objetos que podem ser transformados um no outro de forma contínua, são o mesmo objeto. Isto já, qualquer afirmação, e eles já têm muitas afirmações sobre isto, devem ter ouvido falar do Teorema de Poincaré. O Teorema de Poincaré foi um dos grandes feitos do final do século XX, do princípio do século XXI, e era sobre isto. É um teorema sobre se 2 objetos são iguais, se puderam ser transformados no outro, quantos objetos diferentes é que há? Esta era a pergunta. E depois temos as geometrias não euclidianas, que devem ter ouvido, esférica, hiperbólica, etc. Não sei o quê. Tudo isto está a aparecer no século XIX. E pela primeira vez, os matemáticos estão a fazer afirmações sobre coisas para as quais não há uma realidade com a qual se possa contrastar aquelas afirmações. Como é que nós sabemos que estas afirmações são verdadeiras? Se uma frase é verdadeira, se só se for confirmada pela realidade, e nós agora estamos a fazer afirmações sobre coisas que aparentemente não têm realidade associada. E os infinitesimais é outra ideia completamente deslocada. Vejam, um infinitesimal é um número mais pequeno que todos os números positivos, mas estritamente maior que 0. Estão a ver? Mais pequeno que todos os números positivos, mas estritamente maior que 0. Sou um doido que era capaz de pensar nisto. Isso é verdade, mas isto é super útil. Não havia ida à Lua, não havia nada sem isto. Sem estas criaturas estritamente mais pequenas que qualquer número positivo e estritamente maiores que 0. Nada. O nosso mundo colapsava todo se não existisse isto. Ora bem, e portanto, no século XIX temos aqui um choque brutal entre as pessoas que sempre estiveram confortáveis a dizer uma afirmação verdadeira, se só se for confirmada pela realidade, e de repente um monte de afirmações que aparentemente não têm a realidade associada. E há um professor de Cambridge, um matemático, que se revolta. E eu estou no sítio certo para fazer o quiz sobre quem seria esse matemático de Cambridge que se revoltou contra esta realidade. Lewis Carroll, o próprio. Então o que é que ele faz? Ele era dos antigos. Ele era dos que diz uma afirmação, para poder ser verificável, tem que ter uma realidade associada. E ele estava a estudar para ser e dizer, estes tipos enlouqueceram completamente. Isto é um meio de malucos.
à solta. E então o que é que ele faz? Escreve histórias a gozar com os seus amigos. Portanto, os coterleões, A vezes B é diferente de B vezes A. É o que ele escreve. Eu vejo como, não como o que vejam. É. E a topologia, há uma cena horrível em que está uma senhora com um bebê que se transforma num porco. Quer ele gozar com a topologia, porque topologicamente um bebê e um porco são o mesmo objeto. Nós podemos transformar continuamente o bebê no porco. E as geometrias não euclidianas é quando a Alice começa a ficar muito estranha, cresce e vira-se. E ele disse, pois, isto faz tudo sentido. Ou uma pessoa toda abalada, ou toda a cabeça muito pequena. E passaste as telemóveis agora. Passaste tudo. Exatamente, é isso mesmo. E os infinitesimais. É uma cena em que a Alice vai me engano. E ela interroga-se, será que eu a certa altura vou ficar num ponto ou vou mingar Portanto, há um buraco entre os números positivos e o zero e eu vou saltar, vou atingir o tamanho mais pequeno depois de um salto para o zero, ou vou continuar a mingar indefinidamente. É este o problema dela, que ela está muito preocupada. Se infinitesimais faz algum sentido. Esta é a ideia. O Lewis Carroll é um homem que se está... Claro, ele está a contar lá as histórias, mas ele tem um corrimão, aquilo não é tudo do zero, ele está a seguir, ele tem um corrimão muito claro, ele está a pensar nesta matemática maluca toda, que estes meus amigos e inimigos, e sobretudo franceses, estou agora a desenvolver, e ele está a ir ao longo daquele, o corrimão, o guia, o farol, que o ilumina, é esta metáfora permanente que ele está a fazer com as coisas absurdas, que é lá naqueles modelos, e a contar para o mundo dar. E, portanto, ele acaba a dizer, isto é um mundo. Nós somos todos malucos, foi como o que eu comecei por dizer, não é? Isto é um seminário para a integração da pessoa com deficiência mental. Nós somos todos malucos. Eu sou maluco, vocês são malucos. E tem que ser assim, porque senão não conseguiam viver neste mundo. Esta é a ideia do homem. E por isso é um mundo de loucos e para loucos. Portanto, é um mundo em que se fazem afirmações que aparentemente não têm uma realidade subjacente com a qual se possa contrastar. Claro, isto seria na altura. Hoje, eu acho que é mais ou menos claro que toda a gente tem... E eu quero dizer que a maioria dos matemáticos são platónicos. E eu bem sei que as pessoas vão ficar horrorizadas, mas eles imaginam mesmo, e eu também, não vou só culpá-los a eles, que existe aí um mundo onde há triângulos, e os triângulos falam com os retângulos, e depois se referem, etc. Por favor, mantenham presente aquela frase. E, portanto, há mesmo uma coisa chamada, uma área da matemática chamada teoria de modelos, que é onde estão os modelos, o mundo correspondente às abstrações metateóricas. Muito bem. Fita de Möbius. Porquê que isto é interessante? O que é que se passa? Aqui há uma pessoa muito importante. Por exemplo, o Infante Dom Henrique. Nós podemos ir ao Infante Dom Henrique, escolher uma das mãos dele, tem uma estátua. O Dom José, na Praça de Comércio. Vamos lá, escolhemos um dos braços e pomos lá uma fita amarela. Aquilo quer dizer que por definição, aquele braço é o direito. Vamos dizer que aquele braço onde ele tem a fita amarela é o direito. Portanto, se eu quero saber qual é o meu braço direito, eu ponho-me lá ao lado da estátua e ponho uma fita amarela no meu braço correspondente. E eu vou dar um passeio e é suposto, por muito que eu ando, quando volto lá, a fita continua a corresponder. O braço que tem a fita é o que corresponde àquele. Ora bom, o que é que aconteceu? Isto é a ideia mais intuitiva que existe, que é o meu braço direito não muda de posição por eu passear, não é? O que aconteceu? Aqui um Möbius, que era um alemão, que viveu a vida inteira no quarto que arrendou quando foi para estudante.
Foi para a universidade, ficou lá eternamente. E um rapaz. Ele está aqui. Ele inventou esta fita que tem esta peculiaridade. Vamos imaginar, ele vai desenhar uma seta que é só para significar a seta está a apontar para a direita, digamos assim. Ele desenha a seta. Ele desenha uma seta, estão a ver ali? Viram? Sim. Ele desenha uma seta. E agora vai desenhar a seta. Isto faço a ideia que sou eu a passear no mundo. Estou a passear, estou a dar um passeio e tem a fita amarela do lado direito. No braço direito. A fita amarela é o que define o que é o meu braço direito, ok? E ele continua a passear. Isto é uma coisa que toda a gente tem que assistir a isto uma vez nas aulas de matemática. Para ver. Vai, continua. E quando ele está, a fita muda de lado. É como se ele fosse passear e os braços trocassem. Isto é uma superfície não orientável. Portanto, é impossível nesta superfície dizer qual é a mão direita e a mão esquerda de uma criatura que vive aqui. Isto é... Ora bom, esta superfície não orientável ainda tem um defeito. Que é se nós... tem uma borda. Quer dizer, as criaturas podem cair. Podem cair deste mundo. Ela foi andar na direção que viram, mas se ela andasse ortogonalmente, cairia. Esta agora não vale a pena, mas se nós desenharmos uma cerca aqui do lado da fita, a cerca vai estar toda sempre do mesmo lado. Portanto, nesta figura, por incrível que pareça, só se pode cair para um lado. Nunca se poderia cair para o outro. É uma coisa contraintuitiva, mas é verdade. Vocês diriam, ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Pode cair para a direita ou para a esquerda. O problema é que se nós desenharmos a cerca ao longo da superfície, esta única cerca vai aparecer da direita e da esquerda. É uma única cerca. Não há nenhum sítio onde, para começar a desenhar do outro lado, seja possível dar um salto. Não seja preciso. Não. Basta ir desenhando. E é uma única cerca que está à volta da superfície toda. Portanto, só se pode cair para um lado. Isso é um problema. Então, mais tarde apareceu o Klein, que conseguiu fazer uma coisa semelhante, mas sem cerca, sem se poder cair para lado nenhum. Isto aqui é exemplo. Temos aqui o homenzinho. É um homenzinho plano que está lá. Ele vai andando. Vê agora ela. Ficou a sua imagem espelha, como se eu fosse passear e de repente o meu coração aparece à direita e não sei o quê. Só para antecipar um pouco, nós não sabemos se o nosso mundo é orientável ou não. O mundo em que vivemos. Nós não sabemos se formos... A nossa experiência não é essa. Nós vamos dar passeios e a mão direita mantém-se à direita e a esquerda à esquerda. Nós não temos a certeza que se formos passear muito, que não aconteça o que aconteceu a este homenzinho. Aparecemos aqui tal. E há esta garrafa de Klein Bottle, que é parecida com a fita de Möbius, só que a diferença é que não tem nenhuma borda. Os homenzinhos que andam aqui não têm a mínima hipótese de cair para lado nenhum, porque não há... O mundo nunca acaba. Enquanto a fita de Möbius acaba, aqui, garrafa de Klein. Sim, a garrafa de Klein é uma superfície só com a fita de Möbius. É uma superfície no sentido em que é um objeto de duas dimensões. Dá a ideia que há ali que ele se cruza a si próprio, mas isto é só porque nós estamos a visualizar aqui que isto de facto é um objeto a 4 dimensões, que está no mundo de 4 dimensões, como nós. E
E de facto não há ali cruzamento nenhum. É um pouco como ter um 8. Como ter uma daquelas pistas de carros que faziam 8. Há uma altura em que uma vai por cima da outra, não é? Isto é uma coisa que só se consegue ver a 3 dimensões, porque se virmos a 2, aquilo parece que há um cruzamento entre elas. Se virmos a 3, uma passa por cima da outra. Aqui é igual. Se nós conseguimos ver a 4, víamos que uma está a passar por cima da outra e de facto não há esta interseção. Este é não orientável. Se cortar isto a meio, ficam 2 fitas de Möbius separadas. Se voltamos a colar, temos isto. É um mundo não orientável, possivelmente como o nosso, e só tem uma face, como a fita de Möbius. Muito engraçado. Porquê é que eu estou a mostrar isto? Porque isto é o que os vê. Foi transformada, decomposta, numa fita de Möbius. Isto é o que os matemáticos veem. Portanto, afinal, sempre há uma realidade na qual se podem contrastar as afirmações. Ora bom. Certo? Aqui há uma matemática inspira a arte. Suponho que toda a gente conhece este livro, de Flatland, Terra Plana. Que é muito engraçado porque ele descreve o que é que se passa num mundo onde só há figuras planas, ou todas as pessoas ou criaturas são planas. Este livro é muito famoso pelas piores razões, mas se lerem, ele revolve as tripas a qualquer pessoa do século XXI. Pelo ponto em que ele é politicamente incorreto. Mas a intuição geométrica por trás é muito interessante, muito engraçado. Por exemplo, ele tem ideias muito engraçadas. Sistema digestivo. O sistema digestivo é a entrada coincide com a saída. Porquê? Imaginem que a figura é um quadrado. Se houvesse uma entrada e uma saída, aquilo eram 2. Sim. Era, não é? Não pode ser. Portanto, qualquer figura só pode ter uma abertura, não pode ter 2. É claro ou não é? Sim, porque divide a figura. Divide a figura. E uma nem conseguia contactar com a outra, senão fechava, não é? Devia ser matemática. Tem uma grande intuição para a matéria. Pense nisso. Eu sou o coordenador de um doutoramento específico. E outras coisas. Isto está cheio destes pormenores espetaculares. Bem, é um dia, eles andam lá a passear, não sei o quê, e eles descobrem uma figura que muda de tamanho. E então a conclusão que eles tiram, é que aquela figura tem que ter uma dimensão mais, e é aquela figura a atravessar o mundo deles, tem uma esfera. Aquilo é um plano, é Flatland. Quando toca, é só um ponto. Depois transforma-se numa esfera, numa circunferência, que vai crescendo. Depois começa a diminuir outra vez, é um ponto e desaparece. Estão comigo ou não? Não? E é assim que eles conseguem perceber. E eu tenho aqui um pequeno filme ilustrado. Eu, por acaso, não... Este filme não é 100%, mas tem o seu interesse, é ver se uma esfera é uma maçã. Let's imagine that we are perfectly flat. I mean, absolutely flat. That we live, appropriately enough, in a flatland. A land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in Flatland is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles, we all scurry about, and we can go into our houses and do our flat business. Now, we have width and length, but no height at all. Now, these little paths have some little height, but let's ignore that. Let's imagine that these are absolutely flat. That being the case,
We know, us flatlanders, about left-right, and we know about forward-back, but we have never heard of up-down. Let us imagine that into Flatland, hovering above it, comes a strange three-dimensional creature which, oddly enough, looks like an apple. And the three-dimensional creature sees an attractive, congenial-looking square, watches it enter its house, and decides in a gesture of interdimensional amity to say hello. Hello, says the three-dimensional creature. How are you? I am a visitor from the third dimension. Well, the poor square looks around his closed house, sees no one there, and what's more, has witnessed a greeting coming from his insides, a voice from within. He surely is getting a little worried about his sanity. The three-dimensional creature is unhappy about being considered a psychological aberration, and so he descends to actually enter Flatland. Now, a three-dimensional creature exists in Flatland only partially, only a cross-section can be seen. So, the three-dimensional creature first reaches for its only points of contact. Perdemos o filme, mas eu acho que isto deu Essencial, já. ideia. Ora bem, isto quer dizer que podemos ter perdido os próximos. Não tenho rido. Ora bom. E vocês dizem? Isto tem alguma utilidade prática? É a pergunta que queriam fazer, não é? Não ser manhã, não funciona assim. Desculpe? Estou a pensar nos táxis, é que ele corta os, como se fosse... Os táxis? Os táxis, as imagens. Ah, sim. Ora bem, o Wilson Matemático tem uma interpretação mais poética. Claro. É aqui, é esta, precisamente. Vamos aqui fazer uma experiência limite. Experiência limite. Temos aqui o João, que é o que faz a figura tonta, e a Maria, por exemplo. Gostam muito um do outro e decidem casar. Ok? E então, no dia do casamento, vão lá À volta. vão lá celebrar o casamento, que é um ato público em que os dois comunicam, a partir de agora nós somos casados. E a Maria aparece lá linda, mas o João manda o seu padrinho de casamento com uma fotografia em tamanho real Ele próprio. dele próprio. E chegam lá... A procuração. Vamos fazer Não, é mesmo uma São fotografia em visual. tamanho real. É a exata imagem dele, só que a duas dimensões. E manda lá e depois a pessoa que está a oficiar o casamento diz: então, Maria, aceitas casar com a projeção a duas dimensões do João? Que não é? E ela, sim, claro, não sei o que. Portanto, o João diz: eu caso, mas caso só a duas dimensões, não a três. Reserva a minha, caso em altura e largura, mas reserva a terceira dimensão para mim. Ou seja, vou casar apenas no meu cruzamento das minhas três dimensões com a Flatland. Enquanto a Maria casa nas três dimensões, ele casa só em duas, a sua projeção a duas. O que é que vocês diriam de uma série? Imaginem, são os convidados de casamento. Estão lá e acontece esta cena. O que é que diriam? Isto é o quê? Um adjetivo. Absurdo. Absurdo. Muito bem. Outro. Surreal. Surreal. Exatamente. Temos aqui Muito outra nesse pessoa que podia ser matemática. Tem muita imaginação. Absurdo, surreal. Uma estupidez, por exemplo. Um gozo, piada. É assim, não é? Falta de respeito, que é um adjetivo. E outras coisas assim. Mas o que é que acontece?
Ora, o que acontece é que nós, ao contrário do que as pessoas pensam, não vivemos num espaço tridimensional. Vivemos num espaço tetradimensional. Nós temos 3 dimensões de espaço e uma de tempo. E quando uma pessoa diz, eu caso contigo enquanto funcionar, enquanto der, o que ela está é, sendo uma pessoa de 4 dimensões, está a casar só em 3, certo? Está a reservar uma para si. O tempo fica para mim, certo? Sim. E o que é que vocês tinham dito que era isto? Absurdo, estupidez, não sei o que, não sei o que mais. Não é? E para as pessoas que dizem que a matemática não serve para nada, até está aqui um argumento engraçado, ou não? A interseção de pessoas a 4 dimensões com o espaço de 3 dá um casamento em que as pessoas reservam uma das dimensões para si. É claro ou não? Mais ou menos. A dinâmica do divórcio. O casamento é que dura para sempre. Porquê que isso acontece? Porque as pessoas estão não a casar inteiramente, mas a casar na sua projeção a 3 dimensões, certo? Pronto. E já agora posso antecipar uma resposta. A pergunta. A resposta à pergunta que ninguém fez por delicadeza, mas que eu tenho a certeza que todos pensaram nela. Sim, são todos da mesma mulher, é verdade. Ok. E depois o que é que acontece? Aqui, sim. Nós temos... Isto é outro momento. Se eu tivesse rede, isto tem o seu charme. Isto é o que os matemáticos veem, habitualmente. Agora temos estas ferramentas extraordinárias que permitem mostrar a toda a gente o que até há alguns anos atrás só eles é que tinham. E, portanto, o que é um teorema? É estar a fazer discussões sobre isto. Isto é que é as coisas que... Portanto, lembram-se da primeira pergunta, o que é verdade? O que é uma proposição verdadeira? Uma proposição confirmada pela realidade. Qual é a realidade? É esta, e é isto que... E é sobre isto. É isto que eles fazem, é isto que eles veem. Os dois veem a mesma coisa, portanto, quando um escreve a dizer este tipo de regularidade, não sei o que, como o outro está a ver a mesma coisa, o outro pode verificar se aquilo está a acontecer ou não. Estas estruturas são super fantásticas porque têm as ligações mais inacreditáveis entre as coisas mais variadas. Uma das coisas que suponho que toda a gente já ouviu falar é elevado a IP mais 1 igual a 0. Já ouviram? Já... Sim. Não, mas há muitas pessoas que usam. Há muitos artistas que usam isto. Eu podia-lhes mostrar mais. É um senhor que faz coisas em madeira verdadeiramente extraordinárias. Há um senhor que faz estruturas chamadas esculturas de vento, ou não sei o que, no Canadá. Aquilo é lindo, é uma pessoa impossível não se sentir atraída por aquilo. Aquilo é tudo... Claro, a primeira pessoa que se apercebeu disto e extraiu muito disto foi o Escher. Mas nesta altura já foi suplantado, atrocidade. Há pessoas a fazer coisas verdadeiramente inacreditáveis com muitos mais meios, etc. Mas o que é inacreditável é as relações entre estas coisas. É elevado a IP mais 1 igual a 0. Ora, o π aparece na geometria. José Eduardo Franco, quando for para eu me calar, manda-me calar. Toda a gente sabe que eu falo demais. O π aparece na geometria. Não foi inventado, é descoberto. Aquilo é... Quando se mede o perímetro de uma circunferência e divide pelo diâmetro, dá sempre o mesmo número. Sempre. 3,14, 15, etc. A ver, como dá sempre o mesmo número, deram-lhe um número. O nome π. O E também apareceu ligado aos infinitesimais. Também não foi inventado. Aparece ligado aos infinitesimais. Portanto, aparece na natureza. O é elevado a π. E o I é o número fundamental da álgebra. Portanto, o E é o número fundamental da análise, o π é o da geometria e o I é da álgebra. Nada, nenhum telemóvel, nada era possível, computador sem o I. É elevado a IP mais 1 igual a 0. Junta-se tudo e dá 0. Inacreditável, não é? Estas relações extraordinárias entre as coisas altamente complexas
E isto liga-se a uma história que eu acho que é a primeira vez que vão ouvir na vida, que é uma história que ainda hoje me deixa completamente perplexo. E eu vou ver o efeito que terá nesta audiência. Que é assim, há um geómetra muito bom, canadiano, que disse, ele escreveu: eu sou de uma família pós-Deus. A primeira vez que eu ouvi falar da palavra Deus foi quando fui para a escola primária. Vi umas pessoas usar uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar. E eu cheguei a casa e perguntei aos meus pais. E eles disseram: não te preocupes, foi uma coisa que as pessoas inventaram para explicar o que não conseguiam explicar. E eu, tudo bem, segui assim. Mais tarde, percebi que aquilo que não se conseguia explicar até tinha o seu charme. Porque é que as pessoas têm os olhos tão complexos, ligados à parte certa do cérebro e não sei o quê. Bem, porque é que não tem peças a mais? Isto diz muito a matemática, que é uma estrutura otimizada no sentido de que não tem peça a mais, não é? Nós podíamos ter 4 ou 5 unhas aqui no braço, nem aquecer nem arrefecia, mas não, tudo está otimizado. O sistema circulatório, se nós queremos um sistema que alimenta, muito complexo, de alimentação de várias estruturas, copiamos o sistema circulatório, que é o optimal. Se nós queremos saber qual é a distância mais curta entre dois pontos num cilindro, seguimos o caminho que segue uma trepadeira à volta do cilindro, aquela é a distância mais curta, etc. Aqui está tudo otimizado. E depois explicaram, isto diz ele, explicaram-me que o que aconteceu é uma evolução. Começamos por estruturas muito simples e elas vão se tornando cada vez mais complexas. As que têm a mutação certa sobrevivem, as outras desaparecem. É por isso que nós temos um mundo assim tão complicado. E eu achei a explicação espetacular e não sei o quê. Mas como era bom matemática, fui para a faculdade de matemática e comecei a ver isto. Estas estruturas super complexas, muito mais complexas que as do nosso mundo, com ligações muito mais inacreditáveis do que o facto do olho estar ligado à parte certa do cérebro, não sei o quê, não sei o que mais, com uma diferença. É que isto foi posto assim em cima da mesa. Pá, aqui não há tempo. Não se pode dizer que isto era uma estrutura que assim, e com o tempo foi evoluído. Não, é que isto foi posto em cima da mesa assim. E estas estruturas não são completamente arbitrárias, imaginadas ou não sei o quê, porque estas estruturas nós sabemos que têm imenso impacto no nosso mundo, que nós conhecemos e que tem essa evolução. Isto é a teoria do homem, do geómetra. Eu também fiquei de boca aberta a ver isto, é verdade. Isto não há aqui... A explicação do tempo não pega, a explicação da complexificação não pega. Isto não é uma coisa totalmente criada, porque nós sabemos que o nosso mundo é assim. Até o Einstein disse: a coisa mais surpreendente no mundo é porque é que ele segue estas regras matemáticas. Um tipo faz umas contas, como por exemplo Pedro Nunes, fez umas contas num papel e descobriu que a sombra anda para trás. Coisa que está. Não tem relação nenhuma com a nossa experiência. O Sol nasce ali, põe-se ali, vai andando assim e a sombra vai andando assim. Isto é lógico, não é? Está ali aquele pino. O Sol vai assim e a sombra vai assim. E o Pedro Nunes disse: não é verdade. Há uma altura em que a sombra para e até inclusivamente volta para trás e depois continua outra vez para a frente. Isso só 400 anos depois é que se conseguiu ver que era verdade. E agora, o tipo faz umas contas num papel, diz que isto acontece, depois verifica-se que acontece, e isto tem muitas mais coisas, como os buracos negros emitirem radiação, coisa que foi comprovada por contas muito antes disto. Muito bem. Pronto. Ótimo. Isto não era o fim. Já agora disseram-me que quando uma pessoa dá uma conferência deve dizer alguma coisa útil para as pessoas levarem para casa. E eu vou então agora dizer a única coisa útil desta história, que é isto. Quando tiverem 6 filhos, vão gostar muito deste truque, que foi o que eu usei lá nos livrinhos para o Pingo Doce. Que é... isto são... Há pessoas a vender estas coisas e não sei o quê, a conseguir... Há muitos mais. Um especialmente extraordinário é o Olipô. Não sei se conhecem. É literatura feita com algum tipo de regras matemáticas. Lá por trás. Portanto, é o Olipô. Um tipo pode escrever um livro inteiro sem usar a palavra que. É o objetivo. Então escreve o livro inteiro sem usar a palavra que.
Tudo aquilo são grandes desafios. Ainda São grandes português, o desafios. que é subir Há um, é com Deus. há um que escreveu um livro inteiro sem usar a letra E. E coisa assim. O Olipó tem muitos, mas aquilo é muito bom. São livros muito bons. Muito bons. E assim. E há mais. Há uma Flatland com esferas e etc, mas não era aqui que eu queria chegar. Isto aqui, não sei se conhecem, mas também aconselho a toda a gente. Basta ir ao YouTube e pedir o A Cappella String. É o Lewis Carroll, para o século XXI. Isto foi um grande matemático inglês, fez 60 anos, e houve uma conferência em homenagem dele, em Londres, e estavam lá as estrelas todas. Inacreditavelmente convidaram um português para ir lá falar. E numa audiência daquelas era preciso fazer qualquer coisa extraordinária. E então eu fiz um filme, que era o Peter Poirot, que começa mesmo com aquela música do Hercule Poirot, etc, em que a ação passa-se no mundo matemático, há um crime e a resolução é um teorema, é a demonstração de um teorema, que é engraçado. Para matemáticos tem o seu charme. Mas o que eu lhes queria dizer era isto. A coisa mais importante que podem levar desta conferência, a única interessante desta conversa, é que a chave para o desenvolvimento da matemática e para o desenvolvimento da matemática historicamente e em cada pessoa é a inversão. Por exemplo, os matemáticos começaram por saber ter problemas do tipo 2 mais 3 é igual a quê? 5. 2 mais 3 é igual a quê? Isso apareceu na tabuada e também há uma tabuada da sombra. Depois troca-se a posição de x, a inversão. É 2 mais x igual a 5, ou seja, qual é o número que eu tenho que somar a 2 para ter 5? Isto é outro patamar, são as equações mais sofisticadas. Depois voltamos a inverter, quer dizer, quero saber quais são todas as equações da forma x mais b igual a 0, cuja solução é x igual a 3. É a inversão. Isto aqui é a matemática, a história da matemática é isto. Resolver um problema é inverter, resolver um problema é inverter. Por exemplo, em vez de ensinar a um miúdo o que é média, moda e mediana, e depois pode fazer 586 exercícios sobre isto, tens esta média, esta amostra, calcula a média, calcula a moda, calcula a mediana, pede-se aos miúdos, o miúdo que encontra uma amostra cuja moda seja 1, a média 2 e a mediana 1,5. Isto é que dá a verdadeira mestria na matemática, a inversão. Em vez de pedir que ele resolva o problema imediato daquilo que lhe foi ensinado, é pedir que inverta aquilo. Acreditem em mim, aqueles livrinhos do Pingo Doce estão cheios de exercícios destes. E isto é a única coisa útil que vocês podem dar aqui. Obrigado pela atenção e pelos sorrisos.